Olá, está no ar mais um programa, o Fala Vereador. Para nós é uma satisfação receber conosco aqui o vereador Silésio Miranda. Vereador, muito obrigada pela sua participação, viu? Olá, Emelise, eu que agradeço a oportunidade, dizer para a população que para nós é um prazer poder estar aqui falando do trabalho e buscando esclarecer a sociedade aquilo que está acontecendo aqui no trabalho da Câmara Municipal. Eu que agradeço. Que bom. Como a gente sempre fala, essa pauta é do vereador, é do parlamentar, o vereador Silésio Miranda, hoje vai falar conosco sobre a questão do SAMU e SIAT no município de Uberlândia. O sistema desse atendimento não existe ainda em Uberlândia, é uma causa que o senhor tem trazido constantemente na tribuna. Como que está essa questão em Uberlândia? Na verdade, nós trabalhamos junto ao Executivo, tanto no governo anterior quanto nesse governo, para que o SAMU pudesse ser implantado. E quando virou de um governo para o outro, todos os procedimentos para a implantação do SAMU já haviam sido tomados na gestão anterior. E o atual prefeito não deu continuidade para essa implantação. Nós já tínhamos uma base avançada que hoje funciona dentro de Uberlândia. Todas as ligações do SAMU de todas as 26 cidades da região caem numa central dentro de Uberlândia, lá no bairro Jardim Patrícia, que fica essa central, na 9ª RISP, onde há o atendimento e depois o deslocamento dessas unidades de acordo com as bases avançadas em cada cidade. Infelizmente, Uberlândia ficou fora. Eu venho denunciando nesses últimos 2 anos a inatividade, a ausência de ação do prefeito em relação à continuidade desse serviço. Nós sabemos que as leis dizem que o prefeito não pode tratar as questões públicas da forma que ele trata de forma a ser pessoal, como se a cidade fosse dele, e não é. Ele deveria ser mais impessoal e cuidar para que aquilo que foi feito anteriormente se dê continuidade, a não ser que seja um erro, que seja um equívoco. Aí também ele tem a função de corrigir isso, mas não é o caso do SAMU. SAMU que já comemorou aí recentemente 1 ano de atividade nas outras 26 cidades da nossa região, e provando que aquilo que o prefeito Odelmo diz não é verdadeiro. O que ele diz? Ele dizia que não iria implantar o SAMU porque Uberlândia precisa de mais leito. Isso é verdade, precisa de mais leito. Mas o SAMU, ao contrário do que o prefeito disse, Emelise, e você que está nos assistindo através da TV Câmara, ele não aumenta o número de pacientes para Uberlândia. Pelo contrário, ele diminui, ele faz retrair o número de pacientes que viriam para Uberlândia. Eu sempre disse isso, e isso agora está provado nos números. Nós tivemos o caso de um bebê prematuro, que foi transferido da cidade de Ituiutaba para Patrocínio. Ele não veio para Uberlândia. Olha, ele saiu de Ituiutaba e foi para Patrocínio. Ele não veio para Uberlândia. Então, as bases avançadas e a descentralização desses pacientes de Uberlândia, pelo contrário do que o prefeito diz, ajuda Uberlândia. Ajuda. E o Hospital das Clínicas, a direção do Hospital das Clínicas, pelo que a gente ouve falar aqui já nos bastidores, inclusive publicamente, eles que acompanhavam o prefeito no início dessa opinião, já mudaram de opinião. E o prefeito insiste em não mudar. O que o prefeito está fazendo, só para concluir, é tratar de forma pessoal, é uma vontade pessoal, e infelizmente ele está muito mal assessorado no que diz questão aí da avaliação sobre o SAMU. Ele não sabe o que é o SAMU. As pessoas não estão orientando o prefeito da forma correta sobre o que é o SAMU. E fruto disso é que nós voltamos a ser a cidade que perdeu para Uberaba. Parabéns para Uberaba. Perdeu em que quesito? Perdeu porque o helicóptero que viria para Uberlândia, e fez aí, entre outros, esse translado do bebê de Ituiutaba para Patrocínio rapidamente, agora fica em Uberaba. Então, parabéns aí ao prefeito de Uberaba, que teve capacidade, visão de entender o que realmente é o SAMU. Até porque, só fazendo a observação que o senhor falou, a respeito, não tem como aumentar o número de casos de problemas ou cardíacos ou problemas de trauma, justamente por uma questão de um sistema. Quer dizer, um sistema não vai fazer com que a pessoa passe... Exatamente. Nós dissemos isso na época para o prefeito, buscando diálogo, entendimento para que a população pudesse ser beneficiada. O SAMU
ele não vai atropelar ninguém, ele não vai infartar ninguém, ele não vai fazer, não vai causar nenhum problema em mulheres grávidas, né, em idosos. Não, o SAMU ele vem para socorrer, para ser um atendimento imediato. O SAMU, em muitos lugares, ele é o hospital móvel. O médico que só teria no hospital, no pronto atendimento, em muitos casos ele já está dentro da unidade móvel de atendimento, que é a ambulância. E uma curiosidade que nós temos agora, e enquanto vereador estou fiscalizando e cobrando isso, é saber que fim levou as ambulâncias que vinham para Uberlândia. Quais ambulâncias? Porque eram 15. Né? Que vieram para o sistema? Vieram para Uberlândia, vieram 15. E para a região, se eu não estiver enganado, outras 10, para atender a nossa regional, né, de saúde do Triângulo Mineiro. Esse número 10 tem que ser confirmado, porque não está muito fresco na minha cabeça. Mas de Uberlândia eu tenho certeza, porque Uberlândia é o que eu cuido, é o que eu tenho a obrigação de fiscalizar. Seriam 15. Eu fui lá na 9ª RISP, filmei essas ambulâncias, né, disse que estavam lá, mostrei elas, abri elas, mostrei os equipamentos, todo o benefício que Uberlândia poderia estar recebendo. E hoje nós estamos perguntando para o prefeito e para o consórcio, que fim levou essas ambulâncias? Por onde andam essas ambulâncias? Vereador, custo para o município? Então, o custo que nós temos a informação concreta através de contrato, ele é de hoje, porque houve um aumento, né, ele era menor do que 30 centavos, e é aproximadamente 30 centavos por habitante. O que daria hoje, num cálculo aí, entre 180 e 200 mil reais. Não passaria disso, o custo com o SAMU. Por quê? Porque o SAMU, ele tem uma parte do recurso que é paga pelo Estado. Então o Estado paga. Inclusive o prefeito disse, também não vou implantar porque o Estado não vai pagar, vai atrasar. Isso não está acontecendo. O Estado está rigorosamente em dia. O próprio consórcio municipal, que havia um recurso volumoso, porque foi guardando esse dinheiro ao longo da pré-implantação, então existe um caixa positivo. E esses de 180 a 200 mil deveriam estar sendo pagos pelo governo atual. Há também um atraso do governo anterior, né, que também não pagou todas as parcelas, mas esse não pagou nenhuma. Ele nem deu continuidade no que devia e nem deu continuidade no que pegou. Então ele faz isso, né? E essas dificuldades do financiamento, elas não são verdadeiras. Por quê? Porque o Estado paga uma parte, o município paga uma parte, e a União, depois que esse sistema, o SAMU, está totalmente credenciado, ela assume até 50% do custeio disso. E isso tem no Brasil inteiro. Uberlândia é a única cidade que tem aí acima de 200 mil habitantes que não tem o SAMU. Isso é absurdo, né? Vereador, no caso, o senhor falou, o município agora está com a proposta de criação do CIAT, né? Então, essa proposta, ela já está até sendo questionada pelos membros do Conselho de Saúde. Porque os membros do Conselho de Saúde, eles entendem bem isso que nós estamos falando aqui até agora. O que é o SAMU, como funciona o SAMU, quais os benefícios do SAMU. E eles sabem também que o chamado CIAT, o que eu chamo aí de SAMU do Paraguai, é o SAMU Tabajara, que o prefeito está fazendo aqui em Uberlândia, ele vai custar mais caro e vai atender menos população. Eu estava olhando, por exemplo, no sul do Brasil também, há uma ocorrência, aí, por exemplo, em Curitiba, de 500 atendimentos diários, 400 seriam só do SAMU. Quer dizer, o 100 aí, representando aí um quinto, seria do CIAT. Quer dizer, uma quantidade bem menor e atendendo só a questão do traumatologia, a área da cardiologia, ataques de animais. Você foi muito feliz na sua colocação, Melissa. Primeiro, nós temos que separar. Por que eu estou dizendo que o CIAT é o SAMU Tabajara, é o SAMU do Paraguai? Porque ele não vai fazer todo o atendimento que o SAMU faz. Ele não é um serviço completo. Ele vai trabalhar mais a questão do traumato, né? Os procedimentos de traumatologia. Isso. Os cardíacos, dentre outros, o CIAT não vai trabalhar. Então, já sai perdendo para o SAMU no atendimento. Não é igual, não é porque é ambulância, não é porque é móvel, que é igual o atendimento. Não é, a população tem que entender isso. O segundo ponto é que o prefeito disse que vai contratar 60 profissionais aproximadamente, que vai custar 260 mil. Então já está custando mais
do que o SAMU, ok? O terceiro ponto que nós estamos alegando, que nós estamos colocando, é que vai pagar sozinho. Então, se o custo crescer com esse serviço, só o Uberlândia vai pagar. Só o Uberlândia vai pagar. Ok? É como as UAIs, é o problema que nós temos aí. É a única cidade do país que tem UAI. E está provado que não funciona. Por quê? Porque é só o município que financia. É um caixa único. Nós temos que partir para o financiamento tripartite, que é parte o Estado paga, parte a União paga e parte o município paga. Nós temos que sair dessa coisa que só nós pagamos. Isso nós não damos conta disso. Não há dinheiro que chegue. E o problema não é nem quantidade de dinheiro, o problema é que é mal gerido também. Né? Porque hoje nós temos um bom orçamento na cidade de Uberlândia para a questão da saúde. São mais de 600 milhões de reais aprovados. Não é pouco dinheiro. Mas voltando aqui para o ponto do SAMU, nós temos que entender que é uma perca muito grande. E uma perca que é escolha do senhor prefeito. É um ponto individual que nós entendemos, às vezes, como vaidade, para dizer, não, eu fiz, está dizendo aí que é inédito. Não é inédito, prefeito, não para com isso. Já existe, né? Isso não é verdade, prefeito. Alguém tem que dizer isso para ele aí. A assessoria de comunicação vai lá e diz, prefeito. Vereador, agora, no caso, para equipar esse sistema do SIAT, quais seriam esses equipamentos? Então, esse é outro ponto que nós estamos querendo saber. Vai ser contratada uma empresa, essa empresa é de quem, de filho de quem? Perguntar não ofende, nem fala mal de ninguém. Nós estamos perguntando. Não, nós vamos comprar os equipamentos, serão nossos, quanto vai custar esses equipamentos? Então é aí que a gente começa a mostrar que o SIAT é o SAMU Tabajara, o SAMU do Paraguai. E as ambulâncias aí vão ser utilizadas nesse caso? Vai ser destinada para esse atendimento? Então, o prefeito disse que serão 5 ou 6 ambulâncias, se eu não estiver enganado, o que é menor, inferior às 15 ambulâncias que já estavam disponíveis no SAMU para Uberlândia, estavam estacionados. Inclusive, essa semana eu vou a campo para descobrir aonde que estão essas ambulâncias, que fim levou, né? Por onde andam essas ambulâncias. Nós queremos saber, até para mostrar. Então, não somos contra uma atitude do prefeito de levar a benfeitoria na saúde. O SEAT pode de alguma forma ajudar? Pode, mas não vai ajudar tanto quanto o SAMU e vai custar mais do que custaria o SAMU. Então, do ponto de vista da administração pública, nós não podemos concordar com isso. O senhor falou que hoje o entendimento até mesmo da direção e do Hospital de Clínicas já não seria tão contrário ao SAMU, à implantação do SAMU. Sim, porque eles entenderam, eles sentiram nos números que entravam de paciente e eles viram o quê? Diminuiu. Aquilo que eu dizia se constatou nos números. A direção do Hospital das Clínicas entendeu o seguinte: olha, com um ano de SAMU já está entrando menos pacientes. Quer dizer, já o menor número de pacientes que vinham da região já não estão vindo mais naquela quantidade. Por quê? Porque está ficando em Patrocínio, está ficando em Monte Carmelo, está ficando em Tuiutaba, entre outros locais. Isso precisa ficar claro para a população. Então, quando nós nos opomos a essa ação do prefeito, é porque nós temos o rumo, e o rumo é a implantação do SAMU. Nós temos um mandato com o vereador Silésio que tem proposição e sabe o que está falando. Não é só ser contra por ser contra, é porque nós temos os números e nós sabemos e conhecemos como o SAMU funciona. Agora, vereador, pensando dessa maneira, se o SAMU tivesse aqui nesse momento, então, no caso, esses pacientes estariam indo para os hospitais do município. Então, não estaria mais ou menos também elas por elas? Ou como? Não, porque, veja bem, a sua pergunta também é interessante. O SAMU, ele não é só um transporte de paciente. Muitos dos atendimentos que o SAMU faz, ele faz e resolve lá na casa do cidadão. Entende isso? Ele vai lá, o médico vai lá, atende, medica e o paciente já é liberado ali na casa dele, no serviço dele, em algum lugar que ele esteja. Você evitou com o SAMU que esse paciente fosse para o hospital. E aumentasse um custo. E aumentasse um custo também. Então, não só aumentasse um custo, mas fosse mais um na fila de espera. Então, o SAMU também desafogaria os hospitais, as unidades de pronto atendimento aqui de Uberlândia. Porque muita gente que vai no pronto atendimento, não seria necessário que ele fosse no pronto atendimento. O SAMU, ele atenderia lá. E o SAMU só levaria para o pronto atendimento os casos graves e gravíssimos, que seria necessário o transporte. Então tem que ficar claro, o SAMU não é apenas um transporte de paciente. O SAMU é
um serviço de atendimento de urgência. E ele começa o atendimento no ponto onde o paciente está. Agora, vereador, só por uma questão legal e judicial também, se o município recebe equipamentos, como no caso das 15 ambulâncias, não é necessária a destinação e também a implantação do sistema? Então, nesse caso, não foi o município que recebeu, foi o consórcio do qual o município faz parte. E, infelizmente, eu lamento a posição do prefeito Odelmo, tem prejudicado grandemente a nossa sociedade na área da saúde. Ele também deve ser responsabilizado, mas nesse caso não é o município. Tem que ficar claro, o SAMU não está em Uberlândia hoje por uma escolha única, exclusiva, infundada e desinformada do prefeito Odelmo. Então não tem como haver uma imposição judicial com relação à implantação desse sistema? Tem como haver por outros pontos de vista. E aí nós precisamos da atuação do Ministério Público. Eu espero que eles estejam também fazendo o trabalho deles. Vereador, rapidamente um balanço sobre esse primeiro semestre do ano de 2019 aqui no Parlamento, com relação também à cidade de Uberlândia. Bom, é a mesma coisa, né? Nós estamos vivendo aqui um momento onde o governo quer impor celeridade, e celeridade não é errado, mas tem que dar tempo para os projetos serem analisados. Nós temos cobrado isso da presidência da casa, a presidência e a mesa diretora têm se comprometido a dar mais espaço para nós votarmos os projetos, né? E nós temos uma expectativa que nós possamos ajudar a cidade de Uberlândia cada vez mais. Não estamos aqui para trabalhar contra o prefeito, pelo contrário, quando nós apontamos algum erro, alguma dificuldade, é para ajudá-lo, não importa a questão partidária, né, que faz a composição da Câmara e do Executivo, nós temos que dar as mãos com o prefeito para ajudá-lo. Mas às vezes ele é teimoso, às vezes ele não ouve, não escuta e prefere o caminho mais difícil. E o povo da cidade vai pagando pelo preço. Então, nós estamos trabalhando aqui em busca de união com o prefeito, em busca de alinhar as visões e o pensamento, para que as coisas possam se dar de forma melhor. Esse é o pensamento do Legislativo. A Câmara tem feito propostas, eu, enquanto vereador, aprovei agora recentemente, né, para que o prefeito possa utilizar os 23 milhões que está durante esses 3 anos de governo quase parado, sem ser utilizado, 23 milhões no Fundo de Habitação, para que possa ser utilizado na regularização urbana, que ele disse que vai fazer, nós temos cobrado, e aí eu reconheço, né, antes tarde que nunca, ele disse que vai fazer, a gente acredita, e vai acompanhar e contribuir com esse processo na cidade de Uberlândia. A Câmara Municipal tem dado o seu respaldo ao Executivo, mas ele precisa trabalhar com mais harmonia e menos imposição. Vereador, nós agradecemos a sua participação. Hoje o senhor colaborou muito com esse programa, agradecemos mesmo, esperamos já uma nova agenda com o senhor. Eu é que agradeço a oportunidade, peço desculpas, sou aqui testemunho que você tenha nos buscado para uma agenda, e a nossa agenda tem sido difícil. Nós vamos priorizar mais, estar mais presente aqui com você, também valorizar e reconhecer o seu trabalho. Obrigado, que bom, Melissa. Muito obrigada. E nós falamos nesse momento com o vereador Silésio Miranda e nós também agradecemos a sua participação.